Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Minha gente, vamos nos ligar aí. A velocidade desse tempo é implacável. A gente está vendo tantos amigos irem embora, né? Por várias razões, né? Enfermidades, enfim, velhice, Covid, pandemia. Então, te liga, aproveita essa vida, ela é maravilhosa. Mas tem que saber vivê-la, né? Direitinho. Outra coisa, respeite aí a pandemia, a Covid não foi embora, novas cepas, Delta, uma série de situações bem complexas. Então, faça a sua parte, respeite protocolos, olha a máscara, tá? Olha o álcool em gel, tudo direitinho, bonitinho, sem aglomerações, cada um fazendo a sua parte com absoluta responsabilidade. Para a gente chegar no fim do ano, que é a nossa grande expectativa, e podermos confraternizar a família, o ambiente corporativo, né, do trabalho, o ambiente social. Vamos ver se a gente chega lá, mas você tem que fazer a sua parte com absoluta responsabilidade. De verdade, tá bom? Vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul, e Grupo Zafari, 86 anos. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, onde temos aí Grêmio Internacional, avizinhando-se novas partidas pelo Campeonato Brasileiro e muitas dificuldades, evidentemente, especialmente para o Grêmio Porto Alegrense, que está lá na vice-lanterna, pode isso, com todo esse patrimônio de títulos que o Grêmio tem, né? Uma história invejável, né? O imortal tricolor está passando um momento muito, muito constrangedor. Mas talvez esse tempo passe. O que tu me diz, Jurandir Soares? E com todo esse dinheiro da Guaiaca também, né? Guaiaca, A Guaiaca está cheia, né? A Guaiaca está cheia, tem que saber gastar agora. Né? Tem que saber gastar. E mesmo assim o cavalo está rengueando. Mas estão chegando dois nomes aí, parece que se estabelecem como nomes de projeção para serem titulares absolutos e que terão, segundo os currículos, né, as informações todas e o histórico recente nos seus clubes, que são ótimos jogadores. Pelo histórico são ótimos jogadores e a essas alturas o Grêmio só tem que investir mesmo em ótimos jogadores. O problema é que eles chegam num momento de crise, né? E jogadores que vêm do estrangeiro, que normalmente levam um período para se adaptar e tal, né? Lá na Europa, por exemplo, quando eles contratam jogadores, se bem que é outro mercado, mas lá eles levam assim um mês e meio, deixando o jogador treinando, se adaptando para depois sair jogando. Aqui nós estamos no sufoco, o jogador precisa sair jogando logo, e aí corre-se o risco de adaptação. O time está tenso, o time está no momento crítico, e aí esses jogadores podem entrar e podem serem influenciados por esse momento negativo. Mas o que se espera é que a partir de amanhã, né, nós vamos ter a presença do Maicon no time, que é um jogador experiente, é um referencial do Grêmio nos últimos tempos, infelizmente não tem jogado porque as condições físicas não têm permitido, não consegue jogar uma partida inteira, mas ele vai sair jogando amanhã e ele é um elemento importantíssimo neste momento para a harmonização do grupo e para o convencimento do grupo de lutar para ganhar o jogo. Lutar, quer dizer, não fazer como Jean-Pierre que faz dentro do campo, né? Aquelas passadas lentas, arrastadas e sem produtividade nenhuma. Amanhã é jogo de vitória, vitória ou vitória. Não tem outra palavra para definir esse jogo, Zé Silva. Tomara que o Luiz Felipe Scolari tenha uma atuação boa, né, que não projete trocas de atletas quando não tem mais, tá, na asfixia o tempo regulamentar, daí não adianta. O atleta já entra até desmotivado. Tem que botar a partir dos 10 minutos do segundo tempo, 15, mas não aos 40, 38, parei um pouquinho. Aí diz assim, vai lá agora, mas não é assim, para. É muito ruim esse Filipão, não me leva a mal. Eu não gosto. O que tu me diz aí? Ramiro Rosário. Gostar do Filipão eu gosto. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Eu só não estou entendendo o que está acontecendo. Até pergunto aqui ao Jurandir, que acompanha mais de perto, tu também, Silvas, né, o Marcos, porque eu não sei se o tempo já é o suficiente para que ele pudesse se organizar e arrumar a casa, né? Realmente eu não consigo ver se quem está falhando aqui é o Filipão ou se a moral da tropa está tão baixa que está nos oportunizando aí esse sentimento de vergonha, na verdade, que a gente está tendo no nosso Grêmio. Né? Fica a pergunta no ar, né? Era tempo suficiente de o Felipão arrumar a casa do histórico que vinha o Grêmio desde a saída do Renato ou não? O Renato deixou marcas incríveis do Grêmio, né? Um tri da Libertadores, ninguém ganha sempre, nenhum clube.
deixou um penta da Copa do Brasil e saiu aí, né, como não saiu bem visto por muita gente na direção do Grêmio. O senhor Oderich diz que é o pai da criança, que foi ele que mandou o Renato embora, pelos seus comentários. Não, ninguém manda o Renato embora, o Renato foi embora. Marcos Vinícius Almeida. Eu vou te dizer assim, fazendo uma analogia que tu coloca, tu ficar nos 38 minutos, nos 40 minutos e ter ânimo, né, ou, entre aspas, tesão para jogar, de fato, acho que em lugar nenhum na vida tu tem ânimo para fazer alguma coisa sendo o último a ser escolhido. Eu, pessoalmente, sempre fui um baita perna de pau jogando bola, né? Era o último a ser escolhido e ainda me botavam no gol. E aí jogava metade num tempo num time e a outra metade no outro para emparelhar ou desequilibrar os dois times. E no Grêmio a gente vê algo semelhante assim também, quando há uma escolha de jogadores que não são necessariamente ruins, mas há acaba, né, na verdade, desprestigiando a equipe inteira, né? Acaba aquele sentimento coletivo de campo, ele acaba se perdendo. Mas eu acho, Ramiro, que o Filipão já teve tempo para isso. De fato, já teve, porque poucos foram os técnicos no país que tiveram uma contratação com a segurança, com a certeza de plena autonomia como o Filipão teve, né? Afinal, o Grêmio mandou embora um ídolo da torcida, mandou embora o Renato Gaúcho para trazer um outro ídolo. E esse entrou da maneira que quis, do jeito que quis, empoderado o suficiente pela direção. Acho que a gente já deveria estar vendo algum resultado prático, ou pelo menos essa autonomia que foi tão falada, ela já pudesse ter sido também apresentada em algumas mudanças, tanto na hora de escalar o time, como de identificar jogadores novos para ingressar no plantel do Grêmio. Então, acho que eu espero pelo menos isso aí, ver essa reação imediata. E também, como o Silvas retrata, né, que o time tenha um certo respeito, assim, o jogador seja respeitado também dentro da sua capacidade. Acho que o Filipão tem dois aspectos, um positivo e outro negativo. O positivo que ele veio para esse momento crítico, porque ele é um cara que se impõe, ele tem autoridade, tem história dentro do próprio Grêmio e do futebol brasileiro e do futebol mundial para se impor como uma liderança, que precisava uma liderança para botar as coisas nos eixos. Agora, o contra, para mim, é o futebol, que eu acho que ele já está superado. Ele é um treinador que passou no tempo. O futebol é muito dinâmico, ele muda constantemente, né? E tanto é que o Grêmio do Renato, por exemplo, já tinha, esse último período era considerado ultrapassado. Um futebol que, 4 anos atrás, 3 anos atrás, conquistou títulos importantíssimos, Copa do Brasil, Libertadores e tal, né? Então o futebol é muito dinâmico e eu acho que o Filipão, nesse aspecto, ele peca porque ele já está desatualizado. Então, embora seja aquela liderança que era preciso para botar ordem na casa, ao mesmo tempo ela peca por esses aspectos aí que vocês acabaram de falar aí, de escalação e tal, né? Eu digo o seguinte, um treinador que tem o elenco que o Grêmio tem e leva um totó da Chapecoense, que está atrás do Grêmio, o Grêmio fez cera no fim da partida da Chapecoense, que a Chapecoense cresceu no final do jogo. Um treinador da estirpe do Filipão, se ele é bom de verdade, esse é passado. Tu fizesse a correção, o Filipão deu. Está rico, não precisava mais 600, quem é que não quer? Quem é que não quer mais 600 por mês? Hein? Você não quer? Eu quero. Mas o Romildo não me chama. Eu nunca vou saber o que é isso, né? Primeiro começa por aí, então... Não, mas daí o cara vem aqui, ele não tem. Qual é o compromisso que tem um treinador, o atleta? Não tem, ele é contratado, se der certo, deu, se não der, não deu. E tchau, Garibaldi. Então, está aí o seu Filipão fazendo nada. A equipe chegou lá agora em Cuiabá, vaiada, protestos violentos lá contra a equipe do Grêmio. Por quê? Por causa dessa marca que o Grêmio está trazendo. O torcedor não está acostumado, paga a sua mensalidade, faz, né, o seu gremismo e não está satisfeito nem um pouco com isso aí. Claro que o presidente Romildo Bolzan não tem culpa, não tem culpa. Agora, a contratação do Filipão, se fosse o último treinador, eu não contrataria. Não contrataria o Filipão. Essa é a grande zebra do Grêmio nas últimas contratações entre treinadores e atletas. O Romildo não esperava isso agora nessa reta final, hein? Pois é. Tá não, mas você fez uma atividade brilhante como presidente do Grêmio, corrigiu. O Grêmio, quando ele assumiu, o Fábio Koff tinha entregue o Grêmio aí, o Grêmio estava numa pindaíba financeira, devendo os tubos.
O Romildo botou nos eixos, o Grêmio tem caixa, tem tudo. Agora dá zebra, né? A hora do... Ele apaciguou os ânimos dentro do Grêmio. Exatamente, tinha uma rusga dentro do conselho, correntes, ele fez tudo isso aí. Ele é um pacificador, é um gentleman, é um diplomata, só que esse conselho é muito complicado. O conselho, quando tu tem o presidente que manda só ele, agora quando tu dá ouvidos ou tem que atender, né, a participação do teu conselho de gestão, aí tu pode te enrascar. E é o que aconteceu ou está acontecendo lá no Grêmio. Bom, vamos adiante então. Oxalá que o Grêmio traga um resultado positivo amanhã lá de Cuiabá, que é uma partida que está recuperando das duas, a outra é com o Flamengo. O Grêmio também tem o Flamengo para recuperar e tem o Flamengo na Copa do Brasil. Vamos ganhar os três, vamos ganhar todas as do Flamengo. Então tá. Banrisul, o grande Banco do Sul está aí para nos ajudar, né, sempre que precisamos, né, e também quando precisamos dificuldades e quando estamos aí prosperando, queremos investir, também está aí o banco, sempre estendendo a sua mão com negócios fantásticos para os seus correntistas, pessoa física ou pessoa jurídica. E vamos adiante então, Banco do Rio Grande do Sul, Banrisul, aproveite as vantagens do crédito consignado. Olha que maravilha. Isso é para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Muito bem, vamos adiante, agora vamos falar de quem? Das maravilhas da Serra Gaúcha, lá de Bento especialmente, né? Eu falo da Padaria, Queijaria, Mercearia Gourmet em Porto Alegre, Armazém do Queijo e Empório Gourmet, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui em Porto Alegre, né? Ali na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis, aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30. Domingos e feriados, fechado. Lá você encontra maravilhas, delícias, né? Tudo isso comandado por João Tumeleiro Neto, que é o grande, né, idealizador do Armazém do Queijo Empório Gourmet aqui na capital dos gaúchos. Lá você encontra camarão, pato, marreco, salmão, cestas para presentes, pizzas, chás, especiarias, espumantes, champanhes, vinhos, branco, tinto, rosé, produtos importados, como queijos importados e nacionais, frios importados e nacionais, tem de tudo importado e nacional. Massas italianas. Esse dia o João me fez um brinde, né? Me fez um presente de uma massa italiana. Gente, para comer ajoelhado. É deliciosa demais essa massa italiana que tem lá no Armazém do Queijo, Empório Gourmet, na Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Então te liga, uma teleentrega altamente civilizada também, são motoqueiros altamente experientes e que atendem à legislação de trânsito, não fazem loucuras no trânsito, tá? Chegam com o seu produto, com a sua encomenda perfeita no seu domicílio, né, no seu endereço aí, os motoqueiros do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Os telefones lá são, o fixo é o 51 3392 0085 e o WhatsApp, por exemplo, é o 98020 7107. Armazém do Queijo Empório Gourmet, Rua Murilo Furtado 254 em Petrópolis, estacionamento tranquilo, toda a quadra, tá, minha gente? Segurança e um atendimento só de gente que sabe tudo de maravilhas na gastronomia, isso tudo comandado por João Tumeleiro Neto. Já botamos o João Tumeleiro Neto aí, essa figura ímpar? Olha, lá em Bento estão dizendo que ele pode ser vereador, prefeito, porque está com a bola cheíssima lá, né? Esse momento aí, por exemplo, lá em Bento Gonçalves, todo mundo está assistindo João Tumeleiro Neto. Que beleza, hein? Entramos lá, que é uma maravilha, né? Aquela praça maravilhosa lá de Bento. Tem estilo, hein? Não, tem. Estilo. É um diplomata, né? Olha que figura. Olha o sorriso largo, né? Um diplomata, né? É um gentleman. E sabe tudo de gastronomia, João Tumeleiro Neto. Vamos adiante ainda, falando, sabe de quem agora, minha gente? Vamos falar do CIE, que é o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do CIE RS, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional, o nosso aqui de Porto Alegre, por todo o seu currículo e suas realizações. Veja aí.
Muito bem, vamos adiante então. Agora nós vamos falar do governo do estado do Rio Grande do Sul, tá? Vamos falar do governador Eduardo Leite. Com o objetivo de fomentar, olha só, fomentar e qualificar o setor cultural, foi lançado hoje o projeto Avançar na Cultura, um projeto interessante, né, fomentando, né, valorizando a cultura dos nossos talentos, do nosso estado, né? Então, é importante, né, quando se examina a cultura e se dá valor para esta atividade tão importante. Veja aí a mensagem e a fala do governador do estado. Nós estamos anunciando mais de 76 milhões de reais que serão investidos na cultura do Rio Grande do Sul até o final de 2022. É um investimento que é superior a tudo o que foi investido ao longo dos últimos 8 anos em cultura no nosso estado. A gente está falando aqui sobre reformas e restauros de equipamentos culturais do estado, para dar dignidade, melhor condição de funcionamento para esses equipamentos, para eles serem melhor utilizados pela população, museus e espaços culturais que vão ficar mais vivos e vibrantes. E estamos falando também de investimentos na atividade cultural, através de uma política de editais de cultura para financiar a atividade da cultura no nosso estado, produzindo mais cultura e prestigiando os trabalhadores em cultura que infelizmente estão sob ataque no Brasil de hoje, mas que aqui no Rio Grande do Sul vão encontrar acolhimento, apoio, incentivo. A cultura é fundamental para a gente ter uma sociedade sendo instigada, com capacidade de gerar coisas novas, de criar, de produzir, mexe com a nossa economia, gera renda, gera empregos e tem uma série de impactos indiretos na nossa economia de forma positiva. Por isso o Rio Grande do Sul quer cultura vibrante, viva, e a gente vai avançar na cultura com novas façanhas. Muito bem, tá aí a fala do governador Eduardo Leite, nesse momento importante, né, que se valoriza a cultura gaúcha. O que tu me diz, Marcos Vinícius de Almeida, nosso comentarista desta bancada e deputado estadual? Que figura ímpar, hein? Uma bela ação do governo. Eu lamento não poder estar presente nesse momento, foi no horário que nós estávamos encaminhando uma das deliberações da Assembleia Legislativa, mas fiquei muito feliz aí com o movimento que foi apresentado, inclusive recebi referências elogiosas de algumas pessoas que estavam lá, o Dr. Gilberto Schwartzman, né, que foi um dos diretores da Bienal, é um ativista figura singular, grande na área médico, cultural, Roberto fez questão Schwartz. de registrar ali a alegria do que viu lá. Então, tem que deixar aqui os cumprimentos registrados, né, o Estado. É muito importante que não se perca, né, o ânimo de investir em áreas tão importantes para o bem-estar social, como também a arte, a cultura e o turismo. Não se faz uma sociedade próspera e feliz sem investimentos necessários nessas áreas também. Não é só de saúde, embora seja essencial, né? Mas não é só de gastos com saúde, investimentos em saúde, em segurança, que nós vamos conseguir chegar num estado de felicidade, né? É isso que se busca, né? Uma vez se falava, né, no índice de desenvolvimento humano, né? E agora, há pouco tempo, se falava no índice de felicidade humana. E isso está atrelado aos investimentos naquilo que traz bem-estar, prazer, lazer. Então, os cumprimentos, obviamente, ao governador e à sua equipe pelo trabalho. Perfeito, é isso aí, Ramiro Rosário. É exatamente isso, Silvas. Faz a roda da economia girar também, né? Vamos pensar dessa forma. E é um setor que foi um dos mais atingidos, não apenas na nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo inteiro, né? O setor do entretenimento, o setor cultural. Então, vem em boa hora, é uma sinalização importante ao setor e, repito aqui, né? Faz a nossa economia girar, pequenos artistas, a turma da graxa, né, que faz a organização de eventos culturais, de entretenimento, então muito importante que possa ter essa sinalização. E mantém uma tradição do Rio Grande do Sul, que sempre valorizou a cultura, né? É. Nossa cultura gaúcha aqui sempre foi destacada, sempre foi, né, um referencial nacional, né, pela maneira como é encarada, como as pessoas representam, né, suas tradições, sua música, sua dança, enfim, todas as expressões culturais do Estado. Então, importante aí mais esse impulso aí que o governador dá. E somos dos poucos estados que têm uma identidade cultural própria, né? Sim. Todos os estados da federação, tu tem na região amazônica um evento lá, que é o Festival de Parintins, do Boi Bumbá, que é uma remodelagem do carnaval, né? Tu tens aí depois todo o carnaval e as culturas e as tradições nordestinas. O restante do país, a cultura que pelo menos
predomina ainda, assim, atividades culturais que predominam no Centro-Oeste, é a cultura gaúcha. É o CTGs, a gauchada que saiu daqui dos Pampas, dessa nossa região das Missões, e foi lá, né, abrir lavoura, abrir campo, e hoje tu caminha no Mato Grosso do Sul, tu vai por Goiás, embora o pessoal goste muito de música sertaneja, mas a identidade cultural é de um povo que toma chimarrão e que usa bombacha. É o Brasil de bombachas, né? Ele sai do Rio Grande, pega o oeste de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, pega também Rondônia, daí ele dá um pulo, vai lá para Roraima, que lá também tem a gauchada forte. Não, e o detalhe, né? É o único estado que tem um centro que cultua a sua tradição e que se espalha pelos mais diversos pontos do país e do exterior. E do exterior. E do exterior. Temos CTGs pelo mundo afora. Até o amigo, o Paulinho, que é casado com a filha do Odônio, com a Maria, ele é músico e tal, e eles foram tocar na China, tá? Um CTG na China. E o nome do CTG não podia ser mais apropriado. China Véia. E embora a expressão do gaúcho, né, seja algo que está atrelado também ao Uruguai, Argentina, ao Paraguai, parte também do Chile, né, tem esse sentimento gauchesco, mas o gaúcho que espalha a cultura gaúcha da América Latina, né, é o gaúcho do Rio Grande do Sul. Né? Não é o gaúcho argentino que vai... No início até foi, né? Antes do trabalho importantíssimo e valoroso do Paixão Cortes, o gaúcho argentino ainda tinha um destaque, mas depois daquilo que o Paixão Cortes ajudou a plantar de sentimento de pertencimento aqui no Rio Grande do Sul, esses CTGs são fundados por gaúchos do Rio Grande do Sul, e nada mais. E é incrível que é um movimento relativamente recente, né? Se vocês forem analisar a história, né? do Rio Grande, né? É um movimento relativamente recente, o que talvez até nos incentive aqui, né? De iniciar coisas boas, né? De acreditar em projetos, acreditar em ações e seguir, que tendo uma boa terra aí, fruto dá. Muito bem. Jurandir Soares, vamos falar de política internacional. Pandemia, Covid-19, China cresce. Ela produz o Covid e ganha rios de dinheiro e vem comprando o mundo. Afeganistão, essa incerteza total por lá, os chineses estão tomando o espaço dos americanos. Ou seja, os americanos, Joe Biden, estão descendo a escadaria. Os Estados Unidos está perdendo a sua projeção de grande nação imbatível, está compreendendo? Está ficando bem engraçadinho isso aí, eu estou bem preocupado. Claro, preocupa evidentemente, os Estados Unidos é uma potência mundial e a China vem crescendo e crescendo muito nos últimos tempos. E crescendo com tecnologia, porque se há pouco tempo atrás nós éramos inundados com as quinquilharias da China, hoje nós já recebemos aqui produtos de alta tecnologia. Qualificados. Então a China vem avançando muito, né? E os Estados Unidos, logicamente, que tem essa confrontação, tem uma confrontação também política com a China, político-militar, que a China meio que se adonou lá do Mar do Sul, do seu território, onde ali os seus vizinhos, Indonésia, Vietnã e outros países aí reivindicam águas territoriais, a China tomou conta de tudo. Os Estados Unidos têm realizado manobras militares, navais, naquelas águas, né, para mostrar que aquilo ali são águas internacionais. São exercícios perigosos que são realizados ali, próximo da frota chinesa, assim como já realizaram também lá no Mar Mar Negro, em áreas que a Rússia considera suas, né, e que os aliados da OTAN também realizaram manobras navais lá para mostrar que aquelas águas são águas internacionais. Enfim. Mas o que está estourando hoje é o Afeganistão, né, Zé Silva? O Afeganistão que está aí nessa... Uma perguntinha, Jurandir. Esse pavor daquela comunidade, seja da pátria, entre aspas, o desespero no aeroporto, o pessoal para decolar, para ir embora, isso se justifica, esse medo, esse pavor? Olha, em princípio se justifica, né? Porque esse regime, quando teve lá durante 20 anos, ele foi um pavor. Foi cruel. Foi cruel. É aquela história ali de impor aquela lei islâmica da Sharia, na excepção da palavra. E para a mulher, então, era um pavor, né?
Porque a mulher não tinha direito nenhum. A mulher, a guria, a menina pode estudar, pela lei deles anterior, podia estudar até os 12 anos. Depois de 12 anos, parou, deu, volta para casa, ela vai servir o marido. E o marido não é o que ela escolher para crescer, é quem o que leva para ela. Sim. Né? Pode ser pela família, pode ser lá pelos integrantes do Talibã, aquela coisa toda. Então isso aí gerou um pavor, porque nesses 20 anos a mulher teve liberdade lá, eles criaram universidades. Então, nas universidades estava aquele pavor das mulheres sentindo, agora os caras vêm, vai acabar com tudo, né? Vamos perder todos os direitos que tinham conquistado. Que nós conquistamos, né? E aquela horda ali no aeroporto, correndo atrás do avião, uns se pendurando no avião, né? Isso ali mostra, assim, não um desespero, mas um total desconhecimento do perigo. Porque não adianta tu te pendurar no avião, mesmo que tu não caia, tu vai lá em cima, quando o avião subir lá, tu vai morrer de frio. Vai morrer congelado ou com falta de ar. Mas, né? Jurandir, essa cena das pessoas se agarrando ao avião me lembrou muito o que a gente infelizmente assiste quando tem um edifício, uma torre, em chamas. E as pessoas pulam desesperadas para fugir do fogo. Né? E é óbvio que elas pulam para a morte. Mas aquele desespero de morrer queimado é tão grande que instintivamente ali acaba se pegando a pessoa e ela comete esse ato. E quando a gente vê as cenas, né, do avião, assim como a gente também vê cenas de pessoas desesperadas, muitas vezes saindo de países do norte da África em balsas para ir para a Europa, e são balsas extremamente ali lotadas de pessoas que sabe-se que a possibilidade de virar e morrer altíssima acontece também em Cuba, para os Estados Unidos e em outras nações. Se a pessoa opta no desespero por isso, é porque ficar em terra é muito pior. Sem dúvida. É a torre em chamas, né? E aquele ato desesperado das pessoas ali foi ato nesse sentido. Que revelou justamente esse pavor da transformação que estava havendo no país, né? Agora... Só um pouquinho, Ju. Além de abrir o espaço para os chineses, esse comportamento do presidente americano, mais o prejuízo que eles tiveram quando estiveram por lá. Todo esse período, o que perderam de soldados, de bilhões de dólares. Mas somado isso aí, meu Deus do céu. Mas por isso que o Biden resolveu sair. Por isso. Para não perder mais. Claro. Porque o que aconteceu? Eles estiveram lá 20 anos. 20 anos eles fizeram um esforço para botar um governo que se solidificasse, para estruturar forças armadas que dessem segurança para o governo e tal, né? E que eles pudessem sair de lá, deixar um exército treinado, capaz de segurar dominar o país. Tá. Só que nesse período, o governo altamente corrupto. Esse presidente que fugiu agora, fugiu mala cheia de dinheiro. Tá? Corrupção, não é mesmo? O exército que ele mal pago, né? Não recebia os soldos, não recebia os armamentos adequados, não recebia a alimentação adequada e tal. Tudo. Então, tanto é o seguinte, analisa o retorno desse Talibã, como é que foi? Teve resistência? Nenhuma. Deserção em massa. Eles entraram tranquilos. O exército desertou em massa. Desertou em massa o exército. Né? Desertou em massa. Tá? Então, qual é a vantagem dos Estados Unidos permanecer num país como este? Né? Em que tu não vê... Mas aí eu ouso dizer uma questão aqui, Jurandir, porque as pessoas perguntam assim, por que a gente está comentando sobre Talibã, Afeganistão? O pessoal que está em casa aí pode dizer, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Vamos lá, vamos lembrar aqui. Por que os Estados Unidos entrou há 20 anos atrás no Afeganistão? Foi devido ao Al-Qaeda, logo depois, algumas semanas após, os atentados de 11 de setembro de 2001. Quando a gente tem agora a restauração do Talibã, transformando um país que é maior do que a região sul do Brasil, um califado islâmico, terra de ninguém, com a lei da Sharia oprimindo o próprio povo, aquilo ali vai se transformar novamente num caldeirão de um preparo. Foi lá que a Al-Qaeda, foi no Afeganistão do Talibã, que a Al-Qaeda se organizou, se estruturou, planejou todos os atentados que aconteceram, muito especialmente em 2001, mas não foi só 2001, nós tivemos ali os atentados seguidos depois de Madrid, né, com a morte de centenas de pessoas também, de Londres. E vale lembrar aqui que mais recentemente, devido ao Barack Obama,
com também uma frustração ali na ocupação ou na condução do Iraque a um governo sólido, nós tivemos a formação do Estado Islâmico na fronteira do Iraque com a Síria, que também fomentou ali, ensejou uma série de situações de atentado. Ramiro, aqui eu preciso remontar a 20 anos. Há 20 anos, neste programa aqui, quando éramos lá na TV Guaíba, quando os Estados Unidos atacaram o Iraque, eu colocava na mesa e condenava esse ataque. E por quê? Falaste muito bem, o Afeganistão, o Talibã, deu guarida por Bin Laden e os seus asseclas da Al-Qaeda. Isso. Estavam lá. Os Estados Unidos, logo depois dos ataques do 11 de setembro, foi lá para atacar. Atacou, tirou o Talibã do poder. Atacou, pegou o Bin Laden? Não pegou. Pegou a Al-Qaeda? Não pegou. O que eles fizeram na ocasião? Lembra muito bem, como eu dizia para vocês, o ataque ao Iraque é uma coisa errada. Eles deixaram lá, não concluíram o trabalho e foram para o Iraque. Em nome do interesse das corporações do petróleo, das armas, da construção. Foram em nome das tais armas de destruição em massa que nunca encontraram. Não tinha nada. O Iraque não tinha nada a ver com os atentados do 11 de setembro. Então, aquele trabalho lá ficou inconcluso, o trabalho no Afeganistão ficou inconcluso, não liquidaram com os terroristas que lá estavam, e geraram fomento no Iraque com a destruição do Iraque, que permitiu a criação do Estado Islâmico e da Al-Qaeda se associando com o Estado Islâmico dentro do Iraque. Então, aquela ocasião lá, o presidente George Bush foi o responsável pela mudança da estratégia e as consequências decorrentes daquilo ali. Mas quem perdeu a mão no Iraque foi na gestão Obama. Não. Se perdeu a mão no Iraque... A mão do Iraque foi perdida desde sempre. Ah, mas tudo bem, mas se perdeu a mão no Iraque mais recentemente, se transformando aquela fronteira do Iraque com a Síria no califado do Estado Islâmico, aquilo ali foi na gestão Obama, se diminuiu o Estado Islâmico consideravelmente na gestão Trump, houve uma diminuição do Estado Islâmico. Não. O Estado Islâmico diminuiu pela ação da Rússia lá dentro do... Na Síria. Da Síria, sim. Na Síria. Porque o Estado Islâmico estava na Síria e no Iraque, estava nos dois. E a Rússia que bombardeou e que foi o principal responsável por exterminação do Estado Islâmico. E os Estados Unidos ganharam o apoio para o combate que eles fizeram com os curdos. Os curdos do norte do Irã que deram um apoio, e aí os Estados Unidos, inclusive, quando saíram, deixaram os curdos com o pincel na mão, né? Porque eles acabaram ficando sozinhos. Sendo perseguidos pelo Erdogan na Turquia também. E perderam o respaldo dos Estados Unidos. Mas tudo isso está lá no início. Está lá no início com George Bush. Mas, Jurandir, tu não vê uma ameaça ao Ocidente como um todo agora, o Talibã, tendo o Afeganistão sob seu controle, tendo terra ali, estrutura, inclusive, para poder fomentar grupos extremistas, treiná-los, mandá-los para países ocidentais, para pegar o Talibã não treinava. A Al-Qaeda fazia? Não, o Talibã não fazia atentado. Mas a Al-Qaeda sim. A Al-Qaeda fazia, sim, mas a Al-Qaeda foi combatida e a Al-Qaeda foi praticamente exterminada. Mas há declarações agora, inclusive, da própria Al-Qaeda se reestruturando junto ao Talibã nos últimos meses, inclusive dando a entender que toda essa negociação de mentira que houve, na verdade, né, do Talibã com o governo americano, né? Sim. Eles enrolaram os americanos, né? O Trump acreditou na promessa do Talibã de que não iria. Que não iria, então, né, houve na verdade, uma negociação ali que o Talibã enrolou os Estados Unidos, ou os Estados Unidos se deixaram enrolar, enfim, e que a Al-Qaeda também já está reestruturada. Pode até admitir se deixar enrolar, porque havia determinação de retirada do Afeganistão. O desgaste, olha aqui, neste período, os Estados Unidos gastaram 2,3 trilhões de dólares. Nesses 20 anos, 2,3 trilhões. Perderam 6 mil soldados. Quer dizer, a comunidade americana está por aqui. Assim como ela rejeitava a guerra do Vietnã e não queria mais, eles não querem mais guerra. E essa torneira de dólares indo pelo ralo? Dólares indo pelo ralo e soldados.
Todo mês chegando morrendo. corpo de soldado americano morto na guerra. Uma coisa estúpida. Isso repercute. É. Os caras não queriam mais saber. Não queriam mais saber de guerra. Quer dizer, os caras vão voltar para lá, voltaram, né, tomaram conta, e mostra ali que eles eram o dono do campinho, pois não encontraram resistência nenhuma. Os Estados Unidos treinaram 20 anos uma força para ser uma resistência e aquela força Deu em nada. não quis saber de resistência. É. Então, por que tu vai continuar num país como esse? Vai continuar mais 5 anos, mais 10 anos, gastando mais, morrendo mais gente? Qual é a justificativa? Eu vi hoje pela manhã, acabei até compartilhando a fala do presidente Joe Biden, né, que ele fez ontem à noite, né, foi vinculado aqui no final da noite. E, claro, a gente ouve ali, diz, errado ele não está, totalmente, né, totalmente errado ele não está nas razões que ele apresenta na sua fala. A primeira delas é o fato dos Estados Unidos, né, ter dado a resposta que foi solicitada pelo povo americano, né, de estar lá no Afeganistão, né, o povo americano, na sua maioria, pediu isso, o governo americano cumpriu essa missão, investiu, segundo ele, aproximadamente $1 trilhão, isso é o PIB do Brasil por pelo menos 5 anos, né, no mínimo quase uma década, estou falando na prática, com o dólar de hoje, Sim. é quase uma década do PIB brasileiro, ele investiu num grupo de soldados para tentar pacificar um país, e ele também faz o registro, né, do desinteresse, inclusive o desinteresse do povo do Afeganistão em criar ali uma democracia efetivamente, né? Quem pôde, nesse período que os Estados Unidos esteve lá, nesses 20 anos praticamente, saiu de lá. Quem conseguiu a oportunidade de sair, foi o que os Estados Unidos conseguiu de concreto com essa investida no Afeganistão, foi dar a chance daquelas pessoas que tinham condições de levar a sua família num avião para um outro país, saírem de lá. Ficou lá realmente a população mais pobre, mais carente, que não tinha nem perspectiva de trabalho, de oportunidades, e alguns poucos que, por razões econômicas, tentaram sobreviver da maneira que estavam lá, porque tinham essa oportunidade. O que a gente percebe aí, fazendo uma analogia, né, o terrorismo, e principalmente o terrorismo fundamentalista, ele é uma espécie de um câncer, né? E para tratar ele, o investimento é alto. Não adianta a gente acreditar que simplesmente uma guerra de meses ou de alguns anos vai conseguir fazer isso. É um tratamento pesado, longo e de alto custo. Só que eu não vejo outra alternativa senão para as grandes economias mundiais arcarem com esse investimento. Todas elas estão ameaçadas. Claro que o Ocidente, mais inclusive do que a Rússia, muito mais do que a China, que é lindeira, né, vizinha do Afeganistão, mas nós aqui do Ocidente, que temos aí nos Estados Unidos a grande referência de liberdade, democracia, é um investimento que vai ter que ser feito. Talvez, espero eu, né, que a equipe política, militar, a estratégia, na verdade, do governo Biden esteja pensando alguma maneira de combater essas células terroristas que vão, de alguma maneira, se sentir mais encorajadas. Não necessariamente o Talibã, mas quando acontece isso que aconteceu no Afeganistão, pode ter certeza, essas células terroristas se sentem mais Al-Qaeda, encorajadas, como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, de pensar em atentados dessa maneira. Eu repito, errado, eu acho que o Biden não está. Mas para uma potência econômica que é um símbolo... Não, é um golpe. Para um símbolo como os Estados Unidos, é uma derrota, que o Biden assume. A caixa e isso ameaça todo o Ocidente. É o fato que passaram 20 anos lá numa tentativa e não obtiveram sucesso. Mas falta de competência também, né, Jorge? Não, é falta de interesse interno. Interesse interno. Mas, Jurandir, nós falamos antes aqui, né, que eles estavam negociando com o Talibã, correto? Sim. O governo americano estava negociando com o Talibã. Uhum, sim. O Talibã não se negocia. Não tem diplomacia com o Talibã. Não tem que ter diplomacia. Não vamos longe, a gente tem um caso... Isso aí não tem que ter diplomacia. Trump chegou a falar... Diplomacia com esse tipo de gente, não existe. Jurandir, me desculpa, mas é bomba, é míssil. Isso fica de lição isso também. é diplomacia com o Talibã. O Trump chegou a falar nos nossos amigos talibãs. Horrível. Né? Horrível então, também. Não adianta. E acontece sim, ó, o problema do mundo hoje é o atentado terrorista. O atentado terrorista não é feito por país, é feito pelas organizações terroristas. É a Al-Qaeda, é o Estado Islâmico. E o pior,
Quantos atentados nós tivemos aí nos últimos tempos, não feitos pela organização direta, mas por chamados lobos solitários. Exato. Aqueles caras que entram na internet, vê o site lá do Estado Islâmico, se entusiasmam com aquilo, vê as táticas, né, de atos terroristas e acabam praticando. É esses que vão se sentir encorajados com um ato como O caso lá do atentado de Nice, 78 pessoas, o cara pegou um caminhão, matou 78 pessoas na beira da praia. Um cara sozinho, que nem era militante do Estado Nice, Islâmico. Barcelona, o mesmo atentado com caminhão também. Né? Nós tivemos uma série de atentados que, inclusive, Jurandir, vamos lá, né? Eles têm diminuído. Nós não temos mais observado esse tipo de atentado acontecer ao longo dos últimos tempos, inclusive pré-pandemia. Até porque os países todos tomaram muito mais precauções, né, com relação a se prevenir com relação a esse tipo de coisa. Mas também porque a Al-Qaeda foi desmantelada e o Estado Islâmico veio num processo de redução drástica também ao longo dos últimos anos. Substancial. Né? E agora, com o Afeganistão terra de novo dessa gente, dessa turma do Talibã que propicia esse tipo de situação, corremos o risco de retomar. Corre o risco dele se reestruturar lá dentro do Afeganistão. Só para sair e atacar o Ocidente. Só para não tomar mais o bloco inteiro, mas só um comentário, porque eu acho que um ponto importante ali, né? Quando se fala no desejo de mudança, né, no desejo de prosperidade, inclusive de se viver livre, porque pode acreditar, tem pessoas que não querem democracia, tem pessoas que não querem liberdade e algumas que não conseguem enxergar o valor disso. É o que a gente percebe ali no Afeganistão, mas não indo muito longe, o Brasil e outros países investiram, inclusive, no Haiti, em missões de paz. Muito, inclusive. E a gente não percebe na população de lá um certo grau de maturidade, de esclarecimento para entender o valor da democracia, para entender, de fato, o valor da liberdade. Foram experiências que poderiam ter dado muito certo, que poderiam ser melhor sucedidas. E hoje a gente está vendo no Haiti algo semelhante. Né? De novo, uma ditadura, né? Conflitos, com todos os investimentos que foram feitos em missões de paz, e não só pelos Estados Unidos, mas também pelos brasileiros. Né? Então, essa é uma coisa que realmente a gente tem que falar e às vezes lastimar. Tem povos que não conseguem conviver com liberdade, não conseguem ser livres, não conseguem ter um sentimento de liberdade batendo no peito para conseguir construir uma própria nação. E mais uma vez, Marcos Vinícius, aquele aspecto que a gente fala sempre, a corrupção, né? Isso. Corrupção presente ali também, né? Generalizada, né? Hein? Generalizada. Sim, sim. Generalizada. E o Putin nessa história? Porque o governo russo disse que não vai se meter. Não vai se meter. O Talibã anunciou que não vai se meter com os diplomatas russos também, com os interesses russos. Né? Ali o grande interesse são os oleodutos e gasodutos? Não, ali tem o Putin e tem o Xi Jinping, né? Os dois que estão interessados. O Xi Jinping, inclusive, recebeu uma missão do Estado Islâmico antes, né? Talibã. Do Talibã. Do Talibã. Acontece o seguinte, que tanto a Rússia tem minoria muçulmana, que são os chechenos, como a China tem os iugues, né? Então, e estão em conflitos, na China especialmente. Na Rússia, o governo russo conseguiu, pela força das armas, sufocar as revoltas que havia lá nos chechenos. Lá os iugues ainda continuam na China. E eles, então, fizeram o acerto lá com o Talibã. Olha, nós damos ajuda para vocês, se vocês não fomentar aqui esse movimento. Se vocês nos ajudar a acalmar esse movimento aqui dentro do país. Aí nós demos ajuda para vocês. Então, os interesses regionais estão presentes ali também. Né? Vamos adiante, então, falando de sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri. Uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. É 100% natural. Ele não tem adição de água, açúcar, conservantes. Ele é o mais vendido, portanto, mais consumido. Uva laranja. Sua sede pede saúde, pede melhor, sucos Petri. A bebida de todas as estações. Há 28 anos na nossa bancada, sucos Petri. Foi o primeiro anunciante do nosso programa, sucos Petri. A bebida de todas as estações. Então, todos os nossos convidados e nossos comentaristas do programa Atividades, sempre degustando sucos Petri, porque se diz sempre que sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações, 100% natural. Vamos adiante ainda falando no Minuto Simers.
Olha só, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela por autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo, está aí sempre uma empresa virando o século, né? Sempre sendo uma protagonista, né? Nessa situação de dificuldade qualquer, num ambiente familiar, falta da vaga de trabalho, ambiente de saúde nocivo lá, ruim. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Ela tem sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, na Praça Otávio Rocha 65. O telefone é 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E o barranco está aí bombando, né? Barranquinho subindo ou descendo a Protásio. O barranco há 51 anos no coração de todos nós gaúchos. A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, o complexo Barranquinho. Ambientes climatizados e também ao ar livre. Comandado por quem? Empresário Elcio Furini, comandando, né, o complexo Barranquinho. A atividade de delivery, né, a entrega, né, o seu pedido, né, tá bombando sempre. Lá no Barranco é o 51 3331 6172, no Barranquinho ali com o Léo Piscine é o 51 30 28 23 10, subindo ou descendo o Protásio. Fica ali na Protásio Alves 1578. Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos por ali, sempre no Barranquinho com um propósito único, de que você passe momentos ímpares no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E o Grupo Zafari está aí, né? Hiper Zafari Bourbon, Supermercado Zafari, sempre dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra. É verdade. E eu projeto isso sempre, né? A plenitude, mais ou menos, dessa campanha institucional do Grupo Zafari para o final do ano, Natal, Ano Novo, quando todos nós, se Deus quiser, estaremos aí já confraternizando no ambiente familiar, até no corporativo, no social, né? Dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra. Olha a mensagem do Grupo Zafari. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, vamos adiante então, ainda falando, sabe de quem, minha gente? Vamos falar agora da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, que manda mais uma vez essa mensagem aqui tão importante, ó. A pandemia ainda não terminou. Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte. Use máscara, evite aglomerações, higienize as suas mãos com álcool regularmente. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade, um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos. Uma campanha da CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Então tá, é mais ou menos isso aí. Vamos adiante então. Deixa eu só aproveitar para te cumprimentar e ressaltar o prazer de estar aqui hoje com dois jovens políticos aí. E dessa envergadura. Da envergadura deles, da representatividade deles, porque são jovens caras limpas e que demonstram, assim, uma esperança para nós em termos de futuro de representação política, que, aliás, se percebe que ambos vão ter carreiras extraordinárias e promissoras. E isso aí dá uma satisfação muito grande para a gente, que vê em meio a toda essa turbulência do país, e todas essas questões relacionadas, né, a gente comprometida, a gente com o rabo preso, né, ver dois jovens aqui que são batalhadores e aí que a gente sabe que o voto ali é confiável. Pô, obrigado. Aumenta a nossa responsabilidade. Olha, eu digo, eu fico realmente sempre muito honrado de ouvir essas palavras, principalmente uma pessoa que eu tanto admiro, tanto no campo profissional como pessoal. Muito obrigado. Fico honrado. O Jurandir Soares está sublinhando o que eu digo aqui com muita frequência em relação aos senhores.
Eu sempre digo que são jovens políticos Silvas que... é o maior entusiasta. É verdade. Mas aqui eu não jogo, eu sou um cara, eu sou cético, eu não jogo com fé nem purpurina, eu sou autêntico. Esse é um defeito que muitos notam ou acham em mim, está compreendendo? Porque eu sou autêntico, eu digo. Então, assim como eu às vezes picho muitas pessoas ou políticos aqui, para vocês eu tenho que dizer que realmente é muito alvissareiro se saber que tem 2 jovens com trabalhos incríveis, como o Marcos Vinícius de Almeida e o próprio Ramiro Rosário, nas suas atividades políticas, tão jovens, contemplando a expectativa do eleitor. Isso é uma das coisas mais complexas e difíceis de se ver nos nossos políticos. Nós temos político calejado, caudilho. Raposa Velha. Raposa Velha, que nunca fez nada pelo seu eleitor. Só fez a campanha. E depois da campanha, esqueceu. Não olhou para trás, tem torcicolo. Não é o caso de vocês. Nos enche de responsabilidade e serve como um combustível também para seguir sem dúvida, em frente. Sem dúvida. Isso aí é para o combustível, para botar vocês para cima. Isso é que o nosso eleitor, o jovem, o calejado eleitor, né, de todas as faixas etárias, procura. É um político que tenha transparência, que se possa apostar, se possa depositar o voto, que é tão importante. O voto, as pessoas não sabem o que é o valor de um voto na hora de uma eleição. Aí se dá o destino do país, dos municípios, dos governos, né? Lá no nosso Senado, na Câmara Federal, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, tudo depende do voto. Se nós votarmos mal, errado, nós temos o que hoje temos muito lá em Brasília, lamentavelmente. Um Congresso podre, com raras exceções. Tem que dizer que tem raras exceções, mas a grande maioria não deveria estar lá. Muitos deveriam estar vendo o sol nascer quadrado. É verdade, é verdade. Aí eu também assino embaixo contigo. E hoje, falando em Congresso, né, tá na pauta lá o segundo turno da reforma eleitoral, né, que foi uma grande vergonha o que foi votado lá. Primeiro, né, como sempre, fazem experimentos nas eleições municipais. São os prefeitos e vereadores, né, Ramiro, que pagam o pato dos experimentos políticos do Congresso. E resolveram em 2020 que não teria mais coligação proporcional. Coligação para vereador, para deputado, o que é ótimo, né? Mas resolveram implantar isso em 2020 para ver como seria o desempenho de alguns partidos. E a moral da história é que alguns partidos desapareceram nas câmaras municipais, perderam representatividade e acabou com que isso despertou um grande temor em alguns líderes políticos que são donos dos partidos. Donos dos seus partidos e que muitas vezes influenciam em decisões importantes que acontecem em Brasília. Botaram um bode na sala, né? Trouxeram lá a situação do Distritão, que era o pior sistema que poderia ter. O Distritão seria o pior de todos, disparado, não teria outra alternativa pior do que o Distritão, para depois tentar tirar lá da cartola, lá, tirar da manga a ideia da retomada das coligações, que foi aprovada, junto com algumas outras aberrações, como o repasse em dobro do fundo eleitoral, do fundo partidário, para candidaturas de mulheres e negros, né? Isso numa tentativa de fazer justiça social, usando o contribuinte, mais uma vez, em experimentos. Pois bem, foi aprovado e agora tem o segundo turno da votação. Já deve ter começado a votar, inclusive. Nós estamos torcendo aqui no meu partido, no Progressista no Estado, que seja rejeitado agora no segundo turno de votação essa PEC e que possa restabelecer, no mínimo, o que se tinha em vigor em 2020, que é a eleição rolando normal, mas sem esses abusos que foram aprovados, ou seja, concorrer aos deputados federais, estaduais, sem coligação na proporcional e sem esses privilégios que foram dados para pessoas que realmente a gente sabe que são, né, afetadas por toda uma carga que se tem de preconceitos e tudo, mas não se faz justiça social dessa maneira. A gente espera e torce muito para isso, mas eu vou continuar sempre batendo na mesma tecla, defendendo, ainda que utopicamente. Quem sabe um dia nós vamos conseguir enxergar o voto distrital, aquele que aproxima o eleitor de fato do seu representante e dá a ele a oportunidade de cobrar e acompanhar de perto o trabalho, que torna o parlamento um lugar realmente de representação proporcional da sociedade. Eu também concordo, o voto distrital eu acho que é o mais representativo que tem.
Agora, com relação aos pequenos partidos, como nós temos partido demais no país. 34, 32, mano. Temos muito partido. Tem que acabar com um pouco desse Nem é de aluguel, é venda mesmo. É venda, é de negociar. Negociar o espaço na televisão, né? Essas coisas assim. Né? Isso é uma vergonha. Mas essa tática que o Congresso adotou, ela é muito comum, inclusive, né? Agora, a turma da bancada sabe que eu sou pai fresco. Então, a Aline, minha mulher, ela tá agora, ela é muito mais estudiosa do que eu. Esses dias ela estava falando sobre a psicologia infantil. E existe uma questão na psicologia infantil que é aquela, né? Tu pergunta para a criança, tu quer lavar a louça ou tu quer arrumar a cama? Tem um negócio assim, né? Sim, sim. E aí ela não vai dizer não nunca, porque ela vai escolher o que para ela é o mais confortável, mas vai fazer, correto? Sim. No Congresso Nacional conosco, com a comunicação, é a mesma coisa. É o famoso boi de piranha. Eles chegaram com o distritão lá e lançaram o distritão. E foi todo mundo para cima do distritão. Distritão é o pior sistema político que nós poderíamos ter. Falaram, e aí se passou na tangente ali a retorno, né, a volta das coligações. Uma emenda do PT. Né? Uma emenda do PT. Diga-se de passagem, uma emenda do PT. E o que o Marcos Vinícius trouxe aqui da renovação, na verdade, que muitos partidos simplesmente sumiram das câmaras de vereadores no ano passado, e aqui em Porto Alegre, vale lembrar, nós tivemos uma renovação de 50%. Foi a maior renovação da Câmara de Vereadores da nossa história. O que é muito importante, né? Eu vejo com bons olhos isso. Se às vezes renova, vem algumas figuras que a gente talvez não topasse muito, vem figuras boas, mas é importante a renovação nos parlamentos, né? Faz parte, inclusive, da existência, né, do sistema representativo, que se tenha esse tipo de renovação, mantendo aqueles que estão fazendo um bom trabalho e podendo aí optar por novas figuras dentro das nossas câmaras, dentro dos nossos parlamentos. Então, acho que, sem sombra de dúvidas, isso assustou muitos congressistas, fora essa parte aí da venda e aluguel de partidos políticos, que acontece e acontece muito, com quase 40 partidos aí no país. Muito bem. Então tá, vamos falar do Badesul, porque o Badesul, minha gente, é sustentáculo da nossa economia, quando eu digo aqui do Rio Grande, especialmente, né? Tá aqui o Badesul, que ele estabelece exatamente dando valor para quem empreende e produz. Tá aí, Badesul Desenvolvimento. É isso que eu digo. É esse suporte absoluto para o nosso crescimento. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Uma bela mensagem passa o Badesul para todos nós. Dá uma olhada aí. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem, agora nós vamos falar, sabe de quem? De Paulo Jeremias. Esse Di Paolo. Di Paolo é uma coisa fantástica, né? O Di Paolo nasceu lá em Bento, né? Bento Gonçalves, que é outro sustentáculo da nossa economia, né? Aquela base da indústria, a base vinícola do nosso estado, né? Tão importante, tão pujante, né, para a nossa economia, para a marca do Rio Grande, fora dos nossos rincões aqui, vai pelo Brasil afora, pelo mundo afora, a indústria vinícola. Então, é um espetáculo. E o Di Paolo está mostrando aí, né, fazendo história. Em São Paulo está aí com uma representatividade incrível, né, com 3 casas em São Paulo. Paulo Jeremias estabeleceu, que é um visionário, Paulo Jeremias, esse empresário, que estabeleceu lá em Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Recanto Maestro. Isso eu estou falando aqui em Porto Alegre, só sem falar de Itapema, de outros lugares. Agora está chegando no Paraná, como São Paulo, e outras praças aí que vem chegando aí o galeto Di Paolo pela sua competência absoluta, tá? Então, eu digo sempre assim, ó, o Di Paolo, ele diz o seguinte: o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, você encontra no Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens, toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto al primo canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. É um espetáculo, vale a pena. Te liga, vejam aí a mensagem que é protagonizada pelo próprio Paulo Jeremias. Dá uma olhada. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas.
e os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem, vamos adiante agora falar em vinhos do mundo importadora, né? A maior importadora de vinhos do Brasil, não vamos dizer assim, que você faz um tour, né? Pela Europa, Estados Unidos, né? Califórnia, Canadá, Mercosul, a nossa Serra Gaúcha, né? Maravilhas de produção vinícola, né? A nossa Serra Gaúcha. Bento Gonçalves, especialmente, aqui o Mercosul. Então, você faz um tour e examina aí os grandes rótulos, né? Rótulos importantes, com descontos de 15%, 25%, 35%, pagamentos do cartão de crédito parcelado, só coisas boas, atendimentos de primeira grandeza, gente especializada que entende de vinhos, né? Espumantes, vinhos branco, tinto, rosé, enfim, delicatessen, acessórios para a sua adega, seu bar, tudo isso em Vinhos do Mundo. O telefone Vinhos do Mundo Importadora é o 51 30 12 80 90 e o site é vinhosdomundo.com.br. 3 lojas nós temos em Porto Alegre de Vinhos do Mundo. Vamos ver as lojas então, tá? Primeiro vamos até a Avenida Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta. Tá aí estacionamento, segurança e aquele atendimento que eu digo sensacional, muito bom, de gente competente demais, tá bom? Com todas as vantagens que oferece Vinhos do Mundo Importadores. Você faz uma compra um pouquinho pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, sua empresa e não cobra nada, tá bom? É assim que funciona Vinhos do Mundo. Agora vamos lá para a Alameda Lípio César, 203, Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Tá aí a loja com as mesmas características, as mesmas condições. Daí vamos até o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. Tá aí também as mesmas qualificações das lojas, com atendimento, né, singular, estacionamento, segurança, preços lá no assoalho, combos maravilhosos, e aí você tem todas as vantagens em rótulos importantes, como eu digo, com descontos de 15%, 25%, 35%, em rótulos, como eu digo, importantes, rótulos de qualidade, tá bom? Isso é Vinhos do Mundo, telefone 51 30 12 80 90 e o site vinhosdomundo.com.br. Muito bem. Jurandir Soares. Podemos falar um pouquinho a respeito da nossa situação política interna, né? Um tanto quanto convulsionada, né? Agora nós estamos aí com essa briga, esta questão, o presidente Bolsonaro disse que vai dar uma aliviada nessa questão do voto auditável, né? Conforme está sendo chamado. Aliviar um pouco aí essa briga dele com os ministros, né? Agora, a questão do ministro Barroso, ela é preciso ser levada em conta. O ministro, se o presidente foi transigente e muito decisivo na sua posição de querer esse voto auditável, o ministro Barroso, por seu lado, ele foi muito intransigente em não querer abrir uma possibilidade desse voto, tá? Porque ele poderia, pelo menos, ter dito, bom, vamos começar a estudar, então, essa possibilidade. Não, ele se manteve, o voto é certo, o voto, a urna é inviolável, etc, etc, etc. Não é por aí, né? E ontem até nós ouvimos na rádio o senador Lazia Martins dizendo que nós temos 55% das urnas já adaptadas para receber a urna eletrônica. 55%. Então, já temos meio caminho andado. Para receber a urna eletrônica? Para receber a urna auditável. Tá. De papel. Sim, papel. Né? 55% das urnas eletrônicas então, por que já não fazem nessas? Já? Né? Pois é, porque seria
Apenas Já dava uma satisfação, acoplar, já dava uma resposta. Que fosse 10%, Lógico, 20%, mas dava uma tranquilidade já para o dava eleitor. uma resposta. Olha, vamos começar a fazer esse gradativamente, movimento, gradativamente. Mas não, ele não quis saber, se manteve irredutível e tal. E aí, isso aí que a gente está vendo, né? Lamentavelmente. O que me diz, Ramiro Rosário? Olha, no banco, eu tenho a senha numérica e a senha alfabética. No WhatsApp aqui a gente coloca duplo verificador ali para evitar golpes. Eu não vejo problema nenhum em nós termos uma ferramenta auxiliar para que o voto também tenha uma outra alternativa para poder ser auditado que não seja simplesmente a questão do software. Diz o TSE que é auditável dentro do software ali que nós adotamos para as nossas urnas eletrônicas. Nem estou dizendo aqui que não é auditável, não estou dizendo que o TSE está mentindo, que o ministro Barroso está mentindo, não estou indo por essa linha aqui. Mas o porquê não possibilitar que nós tenhamos? Aí alguns críticos vão dizer, mas custa bilhões de reais para que se possa adaptar o sistema, e agora o Jurandir, inclusive, trouxe aqui a informação de que cerca de 50% das urnas já estariam aí com um bom caminho para poder fazer a adaptação. Porque, pessoal, a urna continua eletrônica, continua o voto eletrônico, cai num visor, o cidadão não tem o contato com aquela cédula ali, com aquele voto, ele verifica se está de acordo e cai na urna física para poder depois ser auditado. E aqueles críticos que falam que o custo disso é muito alto, eu digo que o custo é muito mais alto, infinitamente mais alto, a dúvida. E ficar essa disputa aí. E acho também que é irresponsabilidade do presidente, nas suas manifestações, alegar e sustentar que há fraude. Bom, se há fraude, então, meus amigos, então mostra, né, onde é que está. Então, acho que ele contaminou um pouco o debate, que é um bom debate, que nós deveríamos ter, sim, debatido esse tema com mais afinco, com os ânimos talvez um pouco acalmados. Eu acho que o Bolsonaro, e aí entra o ministro Barroso e tantos outros aí, que acabaram poluindo um pouco essa discussão, e aí se desviou do tema, virou polarização e a coisa ficou para mais adiante. O TSE é formado, na sua grande parte, por ministros do STF. E o STF tem por hábito se sentir o dono da verdade. Ninguém pode contestar nada do STF, ninguém pode falar nada sobre o STF, sobre os ministros do STF. A vaidade desses caras é abissal. Não tem um outro lugar no país onde concentre tanta vaidade por metro quadrado. É demais. Do que no Nos STF. países desenvolvidos, os de primeiro mundo, essas figuras não aparecem. Os caras estão no topo, São anônimos. vamos dizer assim, eles estão no topo da cadeia alimentar. São os caras que não podiam estar errando nunca. Porque se alguém um dia tiver que recorrer, é ao STF que se recorre. O Bolsonaro só não conseguiu fazer esse projeto ser aprovado por conta das suas brigas, suas pelejas aí com o STF. E também, né, deu ao STF argumentos, razões, às vezes até muito mais fáceis assim de poder tirar o crédito, né, desconstruir a ideia do projeto, com argumentos mostrando muitas vezes a cara de alguns apoiadores da ideia, do que com argumentação jurídica. Roberto Jefferson, por exemplo, desculpa, Silvas, mas a gente falar essa palavra aqui no ar, né, mas é um completo imbecil, um idiota, um cara que realmente traz para a política uma imagem péssima, aquilo que as pessoas querem realmente fugir dali. E esse cara conseguiu extrapolar assim, o limite da razoabilidade nas ofensas, nas grosserias, e isso serviu para muita gente como uma forma de tentar se afastar, assim, uma forma para manter longe. Com tudo isso, eu fecho com o que tu está dizendo, só mesmo com tudo isso ele não podia ser preso. Não, eu concordo, eu tenho dito isso. Não poderia. E nós não podemos A prisão só alimentou a retórica dele. Nós não podemos... Só alimentou a retórica dele. Nós não podemos nos calar diante do absurdo que o STF fez com ele, que poderia ser com qualquer um de nós, porque eles fizeram aquilo por vaidade, por senha de poder. Deputado Daniel Silveira, a mesma coisa? Mesma coisa, mas o projeto do voto auditável, que seria importante para o país, não passou, porque os maiores defensores da ideia, ou aqueles que ganharam maior dimensão no debate, foram pessoas que estavam totalmente desqualificadas nos seus argumentos, na forma, no método, né?
aqueles vídeos, né, de teoria da conspiração, de que fizeram isso, fizeram aquilo, né, pode ser que seja assim numa roda de amigos, numa conversa de bar, a gente tomando uma cerveja no barranco, ali no Di Paola, a gente larga uma ideia daquelas, mostra o vídeo no YouTube um para o outro, fica, isso aí. Mas, cara, fazer uma transmissão ao vivo, pela uma TV pública, com gente que dizia que não sabia como é que fez, que não fazia, com animação gráfica de PowerPoint, para mostrar como era, isso tira o crédito do projeto, tira o respeito do projeto. Então, infelizmente, eu era favorável à ideia, muito antes do Bolsonaro ser presidente, antes dele ser, inclusive, o pré-candidato anunciado à presidência que era. Esse projeto era defendido, inclusive, pela senadora Ana Amélia Lemos, que foi a principal autora do projeto, a primeira proponente desse projeto, lá no ano de 2016. Mas o Bolsonaro conseguiu ser o pior cabo eleitoral para o projeto. E aí afetou todo mundo. Parecia que quem estava defendendo aquela ideia era alguém que estava, né, revestido daqueles princípios de teoria da conspiração. Um bando de louco. Um bando de louco, e muita gente quis se afastar disso. E a gente vê isso mesmo, jornalistas que mudaram de opinião porque não queriam ficar perto daquele lado. A gente viu empresários que deixaram de abraçar a ideia porque não queriam ficar naquele lado. E a classe política também não queria ser alvo de chacota, né? Não queria ficar do lado de lunáticos, de pessoas que têm graves problemas ou psiquiátricos, né, ou de dissimulação, como o Roberto Jefferson. Então isso afetou. Não foi uma derrota completa ao presidente, porque teve maioria na votação, o que mostra também uma outra coisa, que ninguém vai conseguir fazer o impeachment do Bolsonaro, porque com a votação que se teve no voto auditável, se identificou claramente, com aquele grupo que ele tem ali, ninguém derruba ele. A Câmara, o Congresso, nunca vai conseguir juntar forças, pelo menos enquanto tiver esse ambiente, para derrubar o presidente. Eu acho mesmo assim que o melhor para o país nesse momento era a ideia de um voto auditável. Claro, objetivo, mas não deu. O presidente conseguiu derrubar a sua proposta. E mais, assim, até no dia que isso estava em discussão, um dia antes, aquela questão do exército, dos tanques, a gente estava conversando. Poxa, um dia anterior a isso, foi lançado o novo Bolsa Família. Eu fiz questão aqui de reforçar a importância disso. 52 bilhões, um acréscimo de 18 bilhões, o que poderia tornar o presidente um cara mais conectado, mais forte com as classes menos favorecidas desse país e, quem sabe, recuperar o ânimo na economia, a autoestima do brasileiro e a expectativa de desenvolvimento. Mas não, ele justamente deu munição, jogou lenha, gasolina numa fogueira, né, que sobrava lenha, e perdeu a oportunidade de se conectar realmente com o povo brasileiro. E isso vai ter sequelas, obviamente, daqui para frente, né? A pesquisa hoje que a gente falava da XP é um indicativo disso, né? Quer dizer, esse ato, né, do Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, né? Bolsa Brasil não, é Renda Brasil. Renda Brasil, né? Ele acabou se diluindo em meio a desfile militar e aquela coisa toda, né, que ganhou repercussão no exterior, que chamaram nós até de República Bananeira lá fora, por causa desses desvios aí, né? Então, realmente, esses descaminhos aí não favorecem nada. E quando se fala que a comunicação do presidente está ruim e tal, né, eu acho que vai passar dezenas de líderes lá na área de comunicação e profissionais, mas enquanto realmente a tônica for essa, né, de uma... Mas ele não dá bola para ele. Ele não dá bola para porta-voz. Mas a gente precisa, de fato, viu? A gente precisa de atenuar um pouco esses extremismos agora. A gente não pode viver o que está vivendo dessa maneira, com as dificuldades econômicas que nós estamos vendo, né? O preço subindo, a inflação, está muito ruim. Realmente, para as famílias mais pobres, realmente está muito, muito ruim. O pessoal não se dá conta que boa comunicação também pode ser o silêncio, né? Sim, mas aqui, ó, o presidente calado é um diplomata. Uma das grandes estratégias do José Ivo Sartori, enquanto governador, muitas vezes era não falar. O prefeito Melo, né, eu vejo jornalistas ficarem furiosos com ele, que perguntam para ele, ele fica em silêncio. Ele responde até onde ele pode e fica em silêncio. Aí não, mas presidente, o prefeito, ele não cria caso, não cria confusão, ele não dá uma declaração, às vezes, no calor ali
né, da raiva, da esporaço que o jornalista está dando. E estão conseguindo, e é assim, funciona bem assim. Muito bem, vamos adiante falando da Elevato, hein? Porque a Elevato tem um orgulho incrível, né, em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. Por isso é que se diz Elevato, sua casa, nossa causa. Olha que parcelamento lá na Elevato, sem juros, faz favor, na hora da reforma, construção, metais sanitários, louças, porcelanatos, olha aqui, minha gente, laminados, metais, louças, aquecedores, banheiras, spas, vinílicos, tudo lá, tudo, importados e nacionais, tudo com a rede Elevato. É um negócio fantástico, tá bom? Telefones da rede Elevato, a matriz, o 51 31 03 9493 e o geral é exatamente o 23 12 43 74 e o site elevato.com.br. Olha a mensagem da Elevato. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem. Então tá. Vamos adiante então, falando da auxiliadora predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Os telefones da auxiliadora predial lá em São Paulo, um ambiente maravilhoso que está vivendo a auxiliadora predial, é o 11 23 48 4000, e aqui em Porto Alegre, sua sede, matriz, 51 32 16 6100, seu site é auxiliadorapredial.com.br, e carteira de imóveis, né? Carteira de imóveis para aluguéis, segurança para o seu patrimônio, carteiras de aluguéis é com a auxiliadora predial. Tranquilidade absoluta para o seu patrimônio. Compra e venda de imóveis, auxiliadora predial. Administração de condomínios, auxiliadora predial. Por isso que eu digo que a auxiliadora predial estabelece que simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial, comemorando 90 anos de fundação, é uma história, quase um século. É um currículo invejável e também é top of mind, né? Revista Amanhã consagra a auxiliadora predial como a marca mais lembrada, né, no segmento imobiliário. É uma marca invejável, né? Tem história, tem currículo, né? São 90 anos, né, minha gente? Então, auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Ela é top of mind, 90 anos, comemora a auxiliadora predial. Então, tá bom demais. Olha, eu quero dizer para vocês agora que o Centro Clínico Gaúcho está aí bombando, né? É o plano de saúde que mais contempla os seus conveniados. E de 2020 para 2021 cresceu assim incrivelmente, até um hospital de última geração, top de linha, né? Rivalizando com os hospitais americanos, por exemplo, do primeiro mundo, dos grandes países. Temos aí o Humaniza, né? O Hospital Humaniza do CCG Saúde. O CCG Saúde não para de inovar. A mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui preços justos absolutamente. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. Assim funciona o CCG Saúde. Aí nós vamos falar de Vidrobox Blindex. Pensou em vidros para a construção civil, vidros para toda obra, passa por Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971, que neste semestre está comemorando Vidrobox Blindex meio século, 50 anos. Tudo em vidros para a construção civil, como vidros resistentes a projéteis, mais segurança contra a violência urbana, vidros múltiplos anti-vandalismo para lojas e vitrines externas, vidros duplos para controle térmico e refletivos de alta performance, vidros temperados Blindex, também com película de segurança de fábrica, vidros duplos com persianas internas, mais durabilidade, conforto e privacidade. Isso tudo é Vidrobox Blindex. Telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Muito bem. Então tá. Márcio Vinícius de Almeida. Silvas, eu vou aqui trazer um ponto importante aí que eu acho que faz necessário. Hoje nós lá na Assembleia Legislativa
aprovamos alguns projetos. Dentre eles, um que eu votei favorável, mas não pude deixar de fazer um registro, né, da insatisfação de ter visto aquele projeto sendo pautado e apresentado naquele momento no plenário. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul é uma entidade muito séria, que merece muito respeito e que presta um trabalho muito importante, principalmente para as pessoas mais pobres. Mas essa liberdade orçamentária e autonomia orçamentária que alguns poderes e entidades detêm, muitas vezes fazem com que gerem despesas, gastos ou investimentos, como queiram, sem necessariamente precisar se preocupar com a fonte de arrecadação. A arrecadação é papel do executivo, né? E isso todo mundo sabe. Mas essas entidades muitas vezes fazem seu programa de investimento, seu planejamento, às vezes desconectados da realidade atual, sem estar avaliando se nós estamos vivendo um momento de crise no país, no mundo, por conta da pandemia e tudo mais. Hoje foi pautado na Assembleia 5 projetos de leis que criam um pouco mais de 20 defensorias públicas no estado do Rio Grande do Sul. Foram 5 projetos com o mesmo objetivo, criar defensorias. Cada projeto com média aí de 3 milhões de reais de despesa ano para o Estado, somente em salários para defensores e assessores, alguns inclusive cargos comissionados. Ao todo, a Defensoria Pública tem, tramitando na Assembleia Legislativa, 16 projetos de lei. Se todos eles fossem votados em um único bloco, em uma única lei, nós estaríamos falando de um impacto anual de mais de 50 milhões de reais para o bolso do contribuinte, porque é para o bolso do contribuinte, né? É nós que pagamos imposto, o dinheiro vem do mesmo lugar. Eu sei que a Defensoria, repito, tem um papel importante, cuida das pessoas mais desfavorecidas, mas esse não era o momento mais adequado para que a gente estivesse nessa discussão. Votar contrariamente a esse projeto seria simplesmente deixar mais recurso à disposição da Defensoria, que daqui a pouco seria utilizado em aumento de salários, em compra de, sei lá, de qualquer outra coisa, talvez até no auxílio saúde. Mas a minha indignação, sobretudo, foi pela forma como os projetos foram apresentados. Se fosse apresentado um único só projeto, a despesa daquilo que foi votado hoje seria de 12 milhões de reais ano. Mas quando se divide em 5 projetos, parece que se está falando de algo singelo, pequeno. É só 3 milhões. É só 3 milhões que vai atender 5, 6 cidades importantes. Aí quando tu olha o conjunto, são 16 projetos, são 50 milhões. Então, essa cobrança, esse cuidado, eu fiz questão de externar lá e faço aqui. É muito importante que, independente se é um órgão vinculado ao judiciário ou uma entidade autônoma, que não perca o sentido de se fazer gestão, como no executivo todos são obrigados a fazer sob o risco de ser penalizados. Se faça planejamento, e principalmente planejamento de médio e longo prazo. Não se pode demandar um poder como a Assembleia Legislativa sem frescuras ali ou ficar achando, né, naquelas vaidades do STF, mas não se pode pedir para um parlamento votar 16 projetos que vão ter, de um modo ou outro, impacto financeiro de maneira picada, fatiada. Eu não sei qual é a intenção disso mesmo, se foi falta de planejamento ou se foi a intenção de despistar o custo real disso tudo para a opinião pública. Então é um apelo que eu tenho aqui aproveitar para fazer, porque a gente sabe da importância da Defensoria, sabe do valor que ela tem, mas a Defensoria precisa se adequar a normas básicas, elementares de gestão e planejamento, como o Executivo tem feito, seja nas prefeituras ou no Executivo estadual. Perfeito. Fala, Ramiro. Muito bem, quero antes aqui mandar um abraço, está nos acompanhando aqui lá em Pelotas, Silvas. O Leonardo Martins te mandou um abraço, inclusive, né? O grande Léo Martins, que é uma figuraça, um cara que vive a vida política de Pelotas e do estado também. Da região toda ali, todo mundo conhece ele. E o porquê que chama tanta atenção? Porque tem 17 anos, né? Sim. Ele é um jovem, Jurandir, um jovem que gosta de política, entende do assunto. 17 anos? 17 anos, busca se inteirar das coisas, no bolso, né? muito macaco velho. Bota no bolso muito macaco velho e é um cara que, sem sombra de dúvidas, aí mais cedo ou mais tarde nas eleições vai pintar vereador em Pelotas e vai seguir uma linda carreira
política lá na Zona Sul do Estado e para todo o Rio Grande, porque tem vontade, tem vocação, tem princípios e está te assistindo aqui, te acompanha, te mandou um Maravilha. abraço. E a Forte família dele é uma família que incentiva e dá apoio para esse gosto que ele tem, para essa vocação para a política. Então, deixar esse abraço ao Léo e à família do Léo também, que tanto incentivo dá para que ele ajude a contribuir com o processo de mudança na política do nosso estado. Isso aí, Seguidor precisamos. do governador Eduardo Leite. Começou Também cedo, jovem, começou cedo como vereador, depois prefeito, já é governador e já é candidato a presidente da República. E né? se interessava muito cedo pela política, né? E é bacana, até as famílias que estão acompanhando aí, às vezes, é uma coisa que o pessoal quer distância, né? Não se mete em política. Não, é importante. Líder de classe. Ele, igual o Ramiro, é da direita do PSDB, viu? Ele fica à direita ali na mesa do PSDB. É o grupo da direita. Dá uma pesada, né? Somos poucos, mas somos pesados. É isso aí. O Ramiro também está meio à direita da PSDB. Não, no PSDB ele está na direita. Está na direita do PSDB. Não, e é verdade, e é verdade, né? Mas só para comentar, Silvas, aqui, hoje pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores, nós votamos e aprovamos a continuação dentro da Câmara, a continuidade do processo de desestatização da Carris. Privatização da Carris. A única empresa pública de ônibus do Brasil, que dá aí um prejuízo de 50, 60 milhões de reais por ano, que a gente precisa retirar de outras áreas para poder cobrir um rombo. E por ser uma empresa pública, Silvas, causa uma série de dificuldades. Processos licitatórios. Um ano é um ônibus de um tipo, outro ano é um ônibus de outro tipo. Precisa ter lá não sei quantos mecânicos servidores públicos, que já estão parados há muito tempo. Tem 60 mecânicos dentro da Carris, né, que estão ali sem poder se realocar para outra função, porque faz parte isso da estrutura do funcionalismo público. Então nós vamos avançar aí e nos próximos dias teremos a votação daí em plenário da privatização, da desestatização da Carris. Qual é a tendência? A tendência é aprovar. Aprovar. Espero que sim. Já foi feita essa avaliação lá no... Estamos trabalhando para isso. A tendência é aprovar sim, porque eu acho que já caiu de maduro. Porto Alegre a gente conseguiu romper na última gestão, né? Houve ali uma ruptura de paradigmas, né? De algumas coisas que Porto Alegre não compreendia bem e não evoluía em processos de desestatização. Nós nunca tivemos PPPs, concessões, privatizações em Porto Alegre. E nós avançamos na parceria público-privada de iluminação pública na gestão passada, nas concessões dos topomínicos, que as placas de rua, que era uma reclamação grande na cidade, hoje a gente anda pela cidade e vê as placas de rua sendo instaladas, nos relógios de rua, a concessão do primeiro parque da cidade, os 2 parques, na verdade, que é o Moacir Scliar, o trecho 1 da Orla, e o Harmonia para a gestão da iniciativa privada. Então nós rompemos preconceitos na gestão marquesã, o Melo está dando seguimento nisso, inclusive agora a Carris, o estudo que embasou esse processo foi iniciado também na gestão passada e a expectativa é que a gente consiga aprovar na Câmara, porque não dá mais tirar dinheiro de onde não tem para cobrir um buraco sem fundo, a matemática não fecha. Não fecha. Vamos falar do Chihuahua, hein? Ou melhor, do Mar na Mesa. Vamos falar do João Careca, que entende de tudo, de frutos do mar, culinária de frutos do mar, e que diz também assim o Chihuahua, a tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Está aí a fachada do Chihuahua, novíssimo, confortável, climatizado, ali na Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Teleentrega e reservas, 31056767, 31056767, fala com a Cíntia, teleentrega e também reservas, né, de mesas. O site é chihuahua.com.br. Então está aí o cardápio, extenso cardápio do Chihuahua, que estabelece o mar na mesa, né? Que é exatamente essa tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Então fica ali na Teixeira Mendes, num ambiente totalmente inovador, moderno, confortável, climatizado, na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Você desce a Nilo, chega ali na Homem Companhia, no Weiman, né? Entra à direita, segunda quadra à direita, está ali o Chihuahua lhe aguardando, tá bom? Então, vá conferir esse cardápio delicioso, saboroso, né? Comandado pelo grande chefe João Careca. João Careca que comanda o Chihuahua de longa data, né? Desde idos tempos lá da Getúlio Vargas no Menino Deus. Tá aí o Sempre com alta qualidade nos seus produtos. Altíssima qualidade. Sempre com qualidade. O João Careca é uma figura ímpar, né? É um amigão, um bonachão, um brincalhão. Lá Está nós temos sempre que ir, de bem com a vida. Hein? Lá nós temos que ir.
Nós temos que ir lá. Temos que ir lá, Temos que ir lá. Esse aí nós temos que ir. Aliás, aqui pelo programa nós temos que fazer uma ronda, né? Tem que Pois fazer é. um roteiro Nós vamos gastronômico. começar pelo armazém do queijo. É verdade. Depois nós vamos para o Barranquinho, o Barranco Barranquinho. Barranquinho. Depois nós vamos passar no de Paolo. E depois vamos terminar lá no Chiau. Um dia cada semana. É isso aí, fazer um roteiro. Aí o camarão à milanesa, maravilhoso, delicioso, saboroso demais. Olha, tem uns bolinhos de bacalhau, essas entradas aí, ó. Olha a casquinha de siri, genial, né? E o bolinho de camarão, de bacalhau. O congro aí também, né? Vocês conseguem sentir o cheiro? Ensopado perfume? misto. É bom demais. Então fala com a Cíntia, reservas e também teleentrega. 31056767, Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras, o Chihuahua. O Mar na Mesa, comandado por João Careca, essa figura querida demais, que sabe tudo da culinária do mar, né? Frutos do mar. É isso aí, grande João, grande Cíntia e bombando lá o Chihuahua. Parabéns. Vamos adiante então. Temos aqui para o fechamento, 20 horas e 27 minutos. Jurandir, vamos para o fechamento? Temos 3 minutos. Deixa eu só perguntar, aproveitar para o Ramiro, como é que está o relacionamento do prefeito com a Câmara lá? Está correndo tudo bem, tudo tranquilo? Tá correndo bem sim, correndo bem sim. São perfis diferentes, né? Eu não vou ficar entrando aqui no que é bom, no que é ruim, nessa parte do relacionamento do prefeito com a Câmara, mas o Marquesan, obviamente, tinha um perfil de tocar muito as coisas da gestão do Executivo, de fazer grandes programas de reestruturação da máquina pública, e o Melo tem um perfil de sentar mais com os vereadores, organizar os projetos que estão sendo encaminhados e discutidos na Câmara. São perfis diferentes. Francisco Santelena mandando uma mensagem para nós aqui, essa figura ímpar, né? Esse grande empresário e médico que comanda o grupo CCG Saúde, dizendo aqui, ó, boa noite, Silvas, próxima semana jantar por minha satisfação com essa mesa, com essa nossa bancada. Opa, meu convite, parabéns aos colegas de mesa. Aí, gostei, Santelena. Francisco Santelena. Terça-feira, então. Já vou botar na agenda, Santelena. Terça-feira. Saímos daqui e vamos para o jantar, então é isso? Que beleza. Vamos E ainda seremos brindados com uma aula aí, um bom papo, uma boa conversa com o doutor Santelena. O Santelena é um papo extraordinário. Gente finíssima. É outro grande empresário, né, que colocou à disposição hoje de toda a comunidade rio-grandense, diríamos assim, claro, que os conveniados do CCG Saúde, do grupo CCG Saúde, mas um hospital top de linha, que é o Humaniza. É um negócio fantástico, Humaniza, eu já estive lá fazendo exames, né? É maravilhoso o Humaniza, sensacional, altíssima geração. Feliz é uma cidade como Porto Alegre que pode ter uma estrutura de saúde como a do Centro Clínico Gaúcho, seja aquela da Alberto Bins, mas muito especialmente essa nova inaugurada, né, no Hospital Humaniza. Eu já caminhei bastante por esse interior do Rio Grande, conheci muito o hospital. Muito bem, está perguntando o dia, então. Vamos dizer para o Santelena que é terça-feira. Terça que vem. Terça-feira, então, ótimo, excelente. Terça-feira. Um grande abraço, Santelena. Vem essa mesma bancada terça-feira. E a gente fala tanto do processo de revitalização do 4º Distrito, vale aqui também a referência que o Humaniza está no 4º Distrito e auxiliando no processo de revitalização também. Além de prestar um bom serviço na área de saúde para a nossa cidade e estado, também auxilia no processo de revitalização do entorno. Que beleza, que coisa boa. Bem. Então tá. Tá aí. Terça-feira marcado. Terça-feira, meu amigo aí, Francisco Santelena, na próxima terça-feira saímos do programa aqui, embalados lá para o Chihuahua. Minha gente, vamos embora, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. Nós vamos embora, programa Atividade, segundas a sextas, das 18h55 até as 20 horas e 30 minutos. Amanhã, 18 horas e 55 minutos, portanto, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.